Dia 21 de abril é comemorado o Dia de Tiradentes no Brasil. Mas você sabe o que esse dia significa? Tiradentes, mártir da independência, foi executado e esquartejado no dia 21 de abril. Mais tarde, já sob a República, o dia de sua morte foi declarado feriado nacional. Infância e juventude. Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, nasceu na fazenda do Pombal no ano de 1746, entre a vila de São José, hoje Tiradentes, e São João del Rei, Minas Gerais. Era filho do português Domingos da Silva Santos, proprietário rural, que se dedicava à mineração, e da brasileira Maria Antônia da Encarnação Xavier. Era o quarto filho entre 7 irmãos. Batizou-se no dia 12 de novembro de 1746. O apelido de Tiradentes. Aprendeu as primeiras letras com o irmão mais velho e não fez os estudos regulares. Com 9 anos ficou órfão de mãe e aos 11, de pai. Foi criado na casa do padrinho, o cirurgião Sebastião Ferreira Leite, que lhe ensinou noções práticas de odontologia. Tornou-se sócio de uma botica de assistência à pobreza na Ponte do Rosário, em Vila Rica, e se dedicou também às práticas farmacêuticas e ao exercício da profissão de dentista, o que lhe rendeu o apelido de Tiradentes. A decadência da mineração. Ainda jovem, Tiradentes foi tropeiro e mascate. Trabalhou no transporte de mercadorias entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro com uma tropa de burros. Tentou a mineração, mas não obteve êxito. Nessa época, o auge da mineração de Minas Gerais já havia passado e os portugueses acusavam o povo da colônia de burlar a coroa, quando estes diziam que as minas estavam esgotadas. A cobrança do reino. Tiradentes começou a sentir a pressão do reino. Portugal exigia que grandes recursos humanos fossem aplicados exclusivamente na mineração, proibindo o estabelecimento de engenhos na região de Minas e punindo todos os contrabandistas. Não só os mineiros, mas toda a população era obrigada a pagar elevados impostos, o que promovia um descontentamento geral na colônia. Primeiras ideias de rebelião. Em 1787, Tiradentes pediu licença do exército e seguiu para o Rio de Janeiro, onde foi tentar vida nova. Interessado pela engenharia, elaborou projetos para construir armazéns no cais para proteção e guarda das mercadorias. Projetou a canalização dos rios Andaraí e Maracanã para a melhoria do abastecimento de água da cidade e aguardava a liberação do financiamento. Tiradentes permaneceu 1 ano na capital. Nessa época, já pregava a liberdade da colônia. Em setembro de 1788, procurou o filho do capitão-mor de Vila Rica, José Álvares Maciel, que chegará recentemente da Europa e também alimentava os sonhos da independência. A organização dos conspiradores. Em dezembro de 1788, terminada a licença, Tiradentes foi requisitado para acompanhar a Minas Gerais a família do novo governador da colônia, Luiz Antônio Furtado de Mendonça, o Visconde de Barbacena. O Visconde estava trazendo a incumbência de decretar a derrama, ou seja, a cobrança de todos os impostos atrasados, motivo que intensificou ainda mais o sonho de liberdade. Tiradentes passou a fazer propaganda, em Vila Rica e em seus arredores, a favor da independência do Brasil. A primeira reunião dos conspiradores ocorreu na casa do tenente-coronel Francisco de Paula Freire. A eles uniram-se o padre Carlos Correia de Toledo e Melo, vigário de São João del Rei, homem rico e influente, e pessoas de certa projeção social, como Cláudio Manuel da Costa, poeta e antigo secretário de governo, Tomás Antônio Gonzaga, poeta e ex-ouvidor da comarca, e o minerador, Inácio José de Alvarenga Peixoto. Os planos para tomar o poder. A Inconfidência Mineira, como ficou conhecida a rebelião, já que os revoltosos estavam negando fidelidade à coroa portuguesa, foi planejada. Um projeto de constituição chegou a ser efetivamente redigido. A nova capital, sugerida pelos Inconfidentes, deveria ser São João del Rei. Tiradentes propôs que a bandeira da nova república fosse um triângulo vermelho com fundo branco, simbolizando a Santíssima Trindade. Alvarenga sugere a inscrição tomada ao poeta latino Virgílio, libertas quaes sera tamen, liberdade ainda que tardia.
Bandeira em Confidência Mineira. O delator e a procura por Tiradentes. No dia 15 de março de 1789, o coronel Silvério dos Reis, fazendeiro e minerador, introduzido no movimento, delata a conspiração em troca do perdão para as suas dívidas. Nessa época, Tiradentes encontrava-se no Rio de Janeiro em busca de conquistar novos adeptos à causa revolucionária. No dia 1 de maio, Silvério chega ao Rio e vai em busca de Tiradentes. A prisão de Tiradentes. No dia 10 de maio de 1789, a casa de Domingos Fernandes da Cruz, onde Tiradentes se encontrava, foi cercada e Tiradentes foi preso. Dias depois, em Vila Rica, os seus companheiros também foram detidos. Iniciou-se a investigação e o processo dos acusados. No dia 4 de julho, Cláudio Manuel da Costa foi encontrado enforcado na cela. A condenação de Tiradentes. No dia 22 de maio, na primeira audiência da devassa, Tiradentes foi interrogado. No dia 18 de janeiro de 1790, diante do quarto interrogatório, Tiradentes confessa a conspiração e assume toda a responsabilidade, como comprovam as atas do processo. No dia 19 de abril de 1792, os inconfidentes receberam as suas penas, 11 condenações à morte, 5 a degredo perpétuo e várias condenações à prisão. Todos perderam os seus bens. A morte de Tiradentes. No dia 20 de abril de 1792, a rainha Dona Maria I concede a comutação da pena de enforcamento para a prisão perpétua àqueles indiciados, exceto a Tiradentes, que seria enforcado, decapitado e esquartejado. Tiradentes foi enforcado no Largo da Lampadosa, atual Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, no dia 21 de abril de 1792. O seu corpo foi esquartejado, a sua cabeça exposta em Vila Rica e os seus membros espalhados em postes no caminho entre Minas e o Rio de Janeiro. O reconhecimento do mérito de Tiradentes só veio em 1867, época em que foi erguido um monumento em Ouro Preto. Mais tarde que o 21 de abril foi declarado feriado nacional pela Lei 4.897, de 9 de dezembro de 1965, e ele foi proclamado patrono cívico da nação brasileira.